O Botafogo tem uma guerra declarada e oficiada contra o árbitro Rafael Claus, que é de São Paulo, um dos principais árbitros do futebol brasileiro. O clube alvinegro enviou um ofício à CBF pedindo que Claus fique fora das escalas do time do Botafogo a partir desse jogo do final de semana contra o Flamengo, que ele foi escalado pela comissão de arbitragem, e foi ainda além, que é que Claus não apite qualquer jogo do Botafogo e qualquer outra partida organizada pela CBF enquanto durarem as investigações conduzidas pela CPI da manipulação de resultados e de jogos, do futebol brasileiro, que está em tramitação no Senado. Esse pedido do Botafogo de afastamento enquanto durarem as investigações da CPI também afeta a árbitra de vídeo Daiane Muniz. Por que o Botafogo fez isso? Bem, John Textor, dono da SAF Botafogo, esteve em depoimento em Brasília nesta semana, comentando algumas situações e acusações que ele fez da existência de manipulação de resultados, usando como base relatórios produzidos pela empresa Good Game, e fez questionamentos diretos a decisões tomadas por Claus e pela Daiane no Brasileirão 2023, Brasileirão do ano passado. Um desses jogos contestados pelo Botafogo, uma dessas decisões, envolve o próprio jogo contra o Flamengo, o clássico do ano passado, que o Flamengo venceu com direito a um golaço de Bruno Henrique lá no Newton Santos. Então o Botafogo entende que o árbitro errou naquela situação, colocou esse ponto na CPI e aí agora aponta ou considera e argumenta junto à CBF que Rafael Claus não tem a imparcialidade necessária, nas palavras do Botafogo, para atuar durante esse processo de investigação que vai ser conduzido pela CPI do futebol. A CPI aqui no Brasil normalmente tem uma duração de 120 dias e pode ser prorrogada por mais 60 dias, e os senadores que receberam os indícios que o John Textor levou à CPI, falou em depoimento, enfim, mostrou em uma sessão reservada, numa reunião reservada com eles, alguns indícios sobre essa manipulação, suposta manipulação, e os relatórios da Good Game. Eles vão continuar essa investigação, não consideram como provas concretas e definitivas sobre isso, mas o Textor levou não só situações comportamentais de alguns jogadores, mas também questionou a atuação do VAR e decisões da arbitragem, inclusive essa decisão envolvendo o Rafael Claus. A CBF não costuma atender de cara esses pedidos de mudança de escala de arbitragem, enfim, a escala está toda pronta, a escala para o jogo contra o Flamengo, inclusive, é uma escala robusta, em que a comissão de arbitragem incluiu não só o Rafael Claus, mas outros árbitros pesados, entre aspas, para essa partida. Por exemplo, o Anderson Daronco, que vai ser o quarto árbitro, o Bruno Arleu, que vai ser auxiliar 2 do árbitro de vídeo. Então, árbitros do quadro da FIFA, árbitros centrais do quadro da FIFA, que vão atuar em funções adjacentes ao lado do Rafael Claus nesse jogo, conforme a escala programada inicialmente pela CBF. A CBF ainda não respondeu ao ofício do Botafogo, esse pedido. O Botafogo, pelo menos, entende que marcou posição nessa situação e aguarda aí para ver se vai ter algum desdobramento a mais após esse ofício enviado ao presidente Edinaldo Rodrigues, ao presidente da comissão de arbitragem da CBF, Wilson Seneme, e que, na prática, se concretiza em uma guerra declarada a um dos principais árbitros do futebol brasileiro, que é o Rafael Claus, e também a uma das principais árbitras de vídeo, que é a Daiane Muniz, que também é do quadro da FIFA. São árbitros muito atuantes aqui no futebol brasileiro. O Botafogo está tentando aí, nesse caso, interferir um pouco na escala e tirá-los enquanto houver essa investigação em curso na CPI em Brasília. Uau.